Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso, se inscreva, acione o sininho para que a cada programação você venha estar aqui conosco, refletindo a palavra de Deus. Estamos aqui dentro do quadro Aprendendo com outras editoras, um quadro que tinha se iniciado apenas com um vídeo, né? E agora passamos a tomar uma das editoras, né, que publicam lições dominicais, que não é só a CPAD, mas tem outras vertentes ministeriais também. E agora estaremos aqui aprendendo com a editora Gospel, ou seja, estaremos conhecendo o conteúdo da lição desse trimestre ali pela editora Gospel, tá bom? E o tema desse momento, né, oportuno, nós estamos falando estudando sobre a tipologia bíblica. E dessa feita estaremos aqui na lição 2, dentro desse tema aqui, o átrio do tabernáculo, símbolo de santidade e redenção. Para tanto, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos. Em qualquer momento, Senhor, ó Pai, Senhor Jesus, o Senhor vir nos buscar. Enquanto aqui estivermos, o Senhor vai nos dando graça, vai nos dando força, o Senhor vai nos iluminando nosso entendimento, vai abrindo, Pai, os nossos olhos para que possamos compreender a maravilha da Tua palavra. E nessa oportunidade pedimos a Tua bênção sobre esse conteúdo, né? Aprendendo com outras editoras aqui dentro desse quadro, onde estamos tratando aqui da simbologia bíblica. Desta feita vai estar falando de alguns símbolos, né, referente aí ao tabernáculo, desde o átrio ao tabernáculo. O Senhor nos ajuda durante esse período, é o que nós pedimos, Pai, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para iniciar, precisamos compreender que átrio, né, fala de um lugar ali que ficava ali fora do próprio tabernáculo. É como se você, na sua casa, né, tivesse antigamente, né, hoje ainda existe muitas casas que tem aquela parte do quintal, né, do jardim da frente ali, e mais para frente, mais para o fundo, é que começa ali a ter a questão da propriedade. E essa parte da frente é que chamamos de átrio. E aqui o tema é o átrio do tabernáculo, símbolo de santidade e de redenção. Por quê? Porque o átrio ele trazia ali, né, na parte do pátio, né, parte do átrio ali tinha o tanque, né, onde o sacerdote lavava as mãos, e tinha também ali onde era sacrificado os animais. Ali, né, apontava para a condição de todos que entravam ali. Todos os judeus que entravam ali tinham que ter a concepção, né, desta necessidade, dessa universalidade com respeito ao pecado, como também da necessidade de sempre estar ali com, nunca de mão vazia, mas sempre como animal, né, para sacrificar ao Senhor.
E esse lugar, já que trazia ali partes com bronze e outras com cobre, isso trazia também a figura aí, no caso do bronze, do juízo, né? E também do cobre. Porém, através do sacrifício ali, né, apresentado, eles podiam, né, estar tendo essa consciência, né, de que aquele local apontava para um lugar de reverência, um lugar que cabia santidade, que ali não era qualquer lugar. Por isso que o escritor Eclesiastes diz, quando entramos, né, no local de culto, quando estamos num ambiente de culto, nós precisamos reverenciar este lugar. Porque se cremos que o Senhor se faz presente ali pelo fato de estarmos prestando uma adoração, logo, se é Deus, o Deus revelado para nós na Bíblia, então carecemos de reverenciar este lugar. Por isso que ele diz, para termos cuidado com nossos pés quando pisarmos nos átrios, ou seja, no local onde se presta culto, isso dentro da realidade odierna, como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu vou estar aqui abrindo a lição e vamos estar conhecendo aí a tipologia desse ambiente, juntamente com o tabernáculo. Amém? O textuário diz, disse-lhe Jesus, Senhor Jesus, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa realidade, essa tipologia, até símbolo, né? Já trazia ali dentro desse átrio, onde apontava, onde se via a porta do tabernáculo, uma única porta. Não existia qualquer porta ao redor do tabernáculo, mas aquela única entrada, falando da realidade desse único caminho, o caminho, disse o Senhor Jesus. Introdução, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim do século. Então aqui já Paulo diz, e chama a nossa atenção com respeito à realidade, né, de tudo quanto pertencia ali ao tabernáculo. Estamos aqui no primeiro ponto, a cortina de linho fino, a barreira sagrada. Essa cortina de linho fino, ela ficava ali, né, em volta do tabernáculo. Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. As cortinas internas e externas do tabernáculo foram feitas com especial primor e beleza, para que, em primeiro lugar, enaltecer a presença divina no tabernáculo. Em segundo lugar, para dar um sentido de santidade aos serviços sacerdotais no seu interior. As cortinas externas eram para cobrir o tabernáculo, portanto, toda a sua estrutura teve o trabalho inspirado dos artesãos, os quais receberam de Deus todo o desenho do projeto para ser a habitação de Deus com o seu povo. Então aqui, essa cortina, né, dado aqui a leitura que fizemos e corrigindo aqui, se trata justamente daquela cortina que, né, tomava a forma do tabernáculo, como também aquelas que se repousavam em suas esferas, né, ali em cima do tabernáculo. Deus estabeleceu o tabernáculo para que pudesse representar o estado da igreja de Deus no mundo. Vamos ler novamente. Deus estabeleceu o tabernáculo para que pudesse representar o estado da igreja de Deus neste mundo. As cortinas correspondem a um padrão divino. Elas deveriam ser muito ricas, o melhor gênero. O que podemos tirar daqui, amados, desse parágrafo, é que, assim como Deus estabeleceu o tabernáculo para que pudesse representar o estado da igreja de Deus, o que me chama a atenção aqui é uma realidade bíblica, é que o tabernáculo era móvel. Isso já apontava para um tempo da sua representatividade ali. Para o tempo em que representa ali a parte da questão
do tempo do princípio da lei litúrgica, da lei que estava estabelecendo ali cada animal que devia se levar, em que caráter, né, esse animal estava sendo oferecido devido à culpa, devido ao pecado, de mão levantada ou não. Porém, também como igreja, como estado da igreja, também a igreja ela tem o seu tempo, a graça do seu tem esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça. Mas dentro da dispensação de Deus, também o tempo da graça ele vai passar e vai chegar o tempo, né? O tempo da justiça divina, o tempo em que haverá o juízo de Deus sobre toda a injustiça, que vai recair sobre todos os ímpios, né? Como diz Apocalipse, o mar dará os seus mortos, o que neles havia, e onde houver o morto e que morreu sem qualquer conhecimento, fora da presença de Deus, e permaneceu nessa condição por sua própria dureza de coração, ainda que Deus demonstrou muitas vezes a sua misericórdia enviando os seus mensageiros, esses vão nesse dia passar nesse período, né, que o Apocalipse chama aí ali do tempo da tribulação. E depois entraremos na dispensação do tempo eterno, do estado eterno. Então, esse tabernáculo ele trazia essa figura temporária, né, dessa passagem da questão da lei nos seus pormenores litúrgicos, né, e entraria o tempo da igreja, a igreja que apresentaria, né, o sumo pastor, o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Enquanto o sacrifício que era apresentado no tabernáculo, eles cobriam o pecado, já o sacrifício do Senhor Jesus, ele já não cobre o pecado, ele tira o pecado. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As cobertas e as cortinas do tabernáculo. A tradição cristã não deixou de notar uma simetria deliberada na medida do tabernáculo. Todas as medidas se formam com os números 3, 4, 7, 10 de forma simples, isolados ou multiplicados, ou divididos entre si. Esta maneira oriental de expressar por número e medidas a ideia do templo e da cidade de Jerusalém, que tanto Ezequiel como João, descrevendo de Apocalipse, nos legaram em seus escritos inspirados, nas cortinas haveria de ter 2 ganchos e 5 cortinas em cada costurada com fechos dourados ou taxas, de modo que formasse uma tenda. As igrejas de Cristo e os santos, apesar de serem muitos, são ainda um, sendo propriamente unidos em santo amor e pela unidade do Espírito, unindo-se em um templo santo no Senhor. Então aqui, nosso professor, aqui escritor deste conteúdo, ele nos traz essa simbologia, né? Assim como esses pormenores, né, que Deus requeria ali com respeito aos aspectos destas cortinas, do tabernáculo coberto de cortina. Isso traz essa realidade também dentro do princípio da igreja, o princípio de união e muito mais ainda de unidade. Primeiro subponto, a coberta exterior. Há um grande contraste entre o interior e o exterior. Simbolicamente, a cobertura exterior do tabernáculo representava a humanidade de Cristo. Essa coberta era feita de peles de animais e não tinha beleza exterior. Não tinha algo que chamasse a atenção. Mas Deus deu uma ordem para realizá-la. Cristo constratou com o Messias, esperado e aguardado pelo povo judeu. Jesus, em sua humanidade, sempre fez coisas, realizou e veio de ocasiões que não davam nenhum merecido valor. Quando nós olhamos ali para o Evangelho de Mateus, né,
a própria árvore de genealogia do Senhor Jesus, né, como aquele que é o perfeito, que é o Senhor, já trazia aí as características, né, de caráter humano, de caráter depreciativo, porque vinha de pessoas cuja o seu caráter moral, a sua história foi manchada de alguma maneira. Porém, tudo isso se expressa, né, para nós, né, em glória, né, resplandecente esta graça de Deus, né, que Ele está, de momento, a oferecer a todos quanto se aproximarem dele por intermédio da fé na pessoa do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto. Ao começar por sua genealogia como símbolo de sua realeza, pois o rei precisa provar a sua ascendência real. Em sua genealogia, no caso do Senhor Jesus, ali inicia a sua humanidade. E ao depararmos com nomes como de Judá, Raabe e o próprio Davi, segundo as suas respectivas histórias, já se foi esta formosura. Foi o que nós comentamos anteriormente. Judá teve 2 filhos, Pérez e Zerá, com a sua nora Tamar. Está vendo aí essas questões peculiares que, como disse, não tem outra expressão, né, a colocarmos aqui como, né, a glória resplandecente da graça de Deus. Porque é isso que acontece. Quando cada pecador se converte e se arrependido dos seus pecados se volta para Deus, maior glória se tem sobre esta graça do Senhor Jesus. Raabe era uma prostituta. Após a conquista de Jericó por Josué, a vida de Raabe é preservada juntamente com sua família, após a destruição de Jericó. Raabe habitou entre os israelitas, casou-se com Salmão, deu à luz Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem do Senhor Jesus. Davi, homem segundo o coração de Deus, mas como todo homem, tinha falhas e defeitos. Davi cometeu diversos erros que culminou em um duro castigo, mas fez uma oração tão linda e bela que o recredencia fielmente como homem segundo o coração de Deus. Dentro dos citados, relacionei homens e mulheres para observarmos mais a fundo a humanidade de nosso Senhor. A genealogia serve justamente para vermos a raiz humana de Cristo, que, como humano e carnal, dentro de sua história sabemos que veio concebido do Senhor Espírito Santo, ou seja, uma semente divina. Mas em sua humanidade veio e teve em sua raiz homens e mulheres que, ao olharmos a sua história, jamais colocaríamos como tais para representar a genealogia do homem mais influente e poderoso desse mundo. O nascimento do Senhor Jesus é em uma manjedoura. Após isso, cresce e inicia o seu ministério. Chama Felipe, que vai chamar seu amigo Natanael, que logo o indaga: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Felipe é algo épico: vem e vê. Então, todas essas características que apontavam, né, para a humanidade do Senhor Jesus, para os princípios, né, e os viés em que ele se revelou, esteve aqui entre nós, né, já nos leva a entender a necessidade de abrirmos nossos ouvidos às palavras de Paulo, quando escreve a Romano, que nós devemos nos acomodar às coisas humildes e não se voltar para as coisas grandes, para ficar com olhares, né, suspenso a porque somos de Deus, a porque estamos na presença do Senhor, como dizem, usam muito, sou príncipe, né? Filho de Deus, sou um príncipe de Cristo, né? Um embaixador de Cristo, então logo, né, eu tenho que ter, por excelência, uma boa casa, um bom carro, né, uma excelente posição, né, pública e social, quando a realidade de que o Senhor Jesus nos deixou como exemplo é uma realidade de simplicidade,
porém de submissão aos princípios dos interesses, da vontade e dos interesses de Deus, como o Senhor veio e submeteu a todo o propósito estabelecido pelo Senhor. Porque é exatamente isso que o apóstolo João nos deixa claro, quando ele se expressa em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nazaré era como Cristo, não tinha formosura. A manjedoura era como Cristo, também não tinha formosura. A humanidade de Cristo também precisava ser valorizada, mas sempre na consciência de que mesmo, estando em forma humana, jamais perdeu a sua realeza divina. Jesus, como homem, usou coisas totalmente comuns e sem valores para muitos, e um grande exemplo disso é eu e você. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, as coisas vis desse mundo foi o que o Senhor escolheu, justamente para deixar claro que em nenhum momento há qualquer questão de mérito. Os méritos, eles somente se encontram no Calvário. Os méritos somente encontramos ou temos aos pés da cruz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma das finalidades da coberta exterior era suportar o clima do deserto. Esse era o real motivo de ser rústica. Quem olhasse de fora para dentro não conseguiriam ver algo de especial, pois as suas cores eram parecidas com as cores do deserto. Ou seja, exteriormente poderiam procurar a beleza que não achariam, mas a coberta era capaz de suportar todas as intempéries do deserto, ou seja, cumpria o seu propósito, assim como Cristo cumpriu. Segundo subponto, as cortinas internas. Moisés é ordenado por Deus a fazer uma cobertura dupla para o tabernáculo, para que não chovesse dentro. Seria uma cobertura de cortinas de pelos, as quais eram um pouco maiores do que as cortinas de dentro, para cobrir tudo e deixar uma sombra na rente e atrás para dar entrada. Elas eram presas em grampo de metal, era um tipo de segunda tenda de material mais forte. As cortinas internas eram feitas de linho retorcido branco, estofo azul, púrpura e carmesim. Revelavam tipologicamente o caráter de Cristo. Eram colocadas pele de carneiro tingida de vermelho, que representava o sacrifício de Cristo no Calvário. A cor vermelha representa o sangue do Cordeiro Imaculado, que remiu nossos pecados. As peles brancas de cabra simbolizavam a pureza do Senhor Jesus e da sua justiça perfeita. Não para qualquer um, e sim para os que confiam nele e no seu sangue derramado no Calvário. O linho retorcido branco representava a pureza, apontava para a pureza de nosso Senhor Jesus Cristo, e torcido representava, o aspecto profético, do seu sofrimento, do que o Messias deveria de passar, já revelado de antemão, antes de vir à luz, dar à luz, ao vir ao mundo, pelo anjo Gabriel, à sua mãe Maria. Por último, havia uma cortina que podia ser vista somente pelo lado de dentro do tabernáculo. Era feita de linho branco e fino, com bordados das figuras de querubins e a cores de púrpura, escarlate e azul. Todo esse material e essas cores apontavam para o caráter celestial do Senhor Jesus. A visão que se tinha dessa cortina lembrava o céu de glória. Os seres angelicais representavam os seres que servem o trono de Deus. Então, essa aqui já é uma simbologia bem simples, e objetiva de ser tê-la como tal. As cortinas de coberta do tabernáculo simbolizavam as moradas de Deus e tipificava o próprio Jesus, o Senhor Jesus. Por suas características redentoras, é a nossa cobertura perfeita, pois foi Ele que nos remiu de todo o pecado pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Segundo ponto, o cortinado do pátio
do tabernáculo. Aqui eu creio que vai falar daquele cortinado em volta ali do tabernáculo. A simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. O tabernáculo tem mais valores espirituais e suas sumas importâncias do que qualquer outra coisa. Destacar os utensílios, acessórios e materiais e matérias-primas usadas e não agregar os seus devidos propósitos espirituais, estaremos sendo negligentes com a sã doutrina. Deus deu a Moisés o seu compilado do tabernáculo em puros e riquíssimo detalhe. Cada peça é uma forma do Senhor doutrinar não somente o seu povo no deserto, mas também ao povo de Deus que irá morar no céu. Segundo ponto, o significado de separação. Toda a área do tabernáculo constituía-se em um lugar de separação. Todo o cortinado daquele lugar tinha por objetivo tornar todo aquele ambiente um lugar de separação de pecadores. Para entrar no pátio, o pecador levava consigo uma oferta para expiação do seu pecado, ou seja, não se apresentava de mão vazia, como comentamos no início. Simbolicamente, as mãos e o coração estavam sujos por conta do pecado, e assim mesmo não estavam impedidos de entrarem no pátio de Deus. O pecador é obrigado a compreender que há uma diferença muito grande e até mesmo incomensurável entre o santo e o profano. O santo jamais será como o profano e vice-versa. O que é santificado e separado por Deus e para Deus jamais entrará na promiscuidade do pecado. Esse ponto é muito importante para nós, porque nós vemos o descaso que se é feito, né, através de muitos ministérios, através da mídia, vemos isso, né, com a questão do local de culto. Ainda que hoje não temos, né, um local específico como tinha os israelitas, hoje não há mais templo, especificamente na sua referência e sobre os moldes da questão do templo como do Antigo Testamento. Hoje podemos até chamar o lugar de culto de um templo, porque ali cultuamos ao Senhor. Podemos até chamar isso tudo, se for dentro desse equilíbrio. Podemos chamar aquele lugar de culto como um lugar, a igreja, uma igreja local. Porém, qualquer lugar em que esse se for estabelecido para o congregado dos santos, para a coegonia dos santos, a comunhão dos santos, para o culto, então não podemos buscar vituperar este lugar. Porque tudo que diz respeito à adoração a Deus, tem que haver uma santidade em si. Tem que haver uma excelência em si. Porque falamos da situação que o Senhor Jesus veio. Mas observamos para o tabernáculo e vemos que a parte interna mostrava as características peculiares à nossa condição espiritual. Porém, ainda assim, o Senhor deixou essa condição. Teria que ter algo, nós teríamos que estar com algo em nós, para que pudesse ali os judeus prestar culto ao Senhor através daquele sacrifício. O anual, que era a Páscoa, onde se oferecia o sacrifício pelo perdão dos pecados, e os demais, ia sempre estar ali com algo, nunca poderia entrar de mão vazia. Hoje, nós temos em nós a excelência, né? A presença do Senhor em nós. Já não é mais um animal em nossas mãos, mas o próprio Senhor em nossas vidas. É Ele que nos faz, né, e nos dá essa condição de entrarmos com ousadia nos átrios do Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor, como diz o escritor aos Hebreus. E antes dele destacar essa questão, ele fala o porquê, se referindo, né, ao sacerdócio por excelência de Cristo, a oferta única de Cristo. Enquanto os próprios sacerdotes, sumos sacerdotes, precisariam também, a exemplo do povo, oferecer sacrifícios, dado o fato das suas peculiaridades comuns, que era a todos,
O Senhor Jesus, ele veio perfeito e como sacerdote, ele não ofereceu a si mesmo em favor de mim e de você. Isso também já nos traz uma lição, né, de que ainda que tenhamos um dom, ainda que temos à frente da igreja do Senhor, não podemos esquecer que temos as mesmas peculiaridades e fraquezas daqueles que estão aos cuidados de nós como pastores, eu digo aqui como exemplo. Então, isso é muito importante para que nós não tratemos e não aceitemos, né, qualquer situação em que acabam vituperando, né, o local de culto ao Senhor. O povo israelita puderam ter mais entendimento com as cortinas do tabernáculo, fazendo a separação da pureza de Deus e a impureza dos homens. Mesmo o homem sendo impuro e Deus com toda a sua pureza, não deixou de receber as ofertas oferecidas pela remissão dos pecados do homem. Outra característica do tabernáculo também fala, ainda que tem essa diferença exuberante e incomensurável, né, da pureza de Deus e da nossa impureza. Ainda assim o tabernáculo mostrava, né, o quanto Deus ansiava com respeito a essa comunhão conosco, a restauração da nossa comunhão com o Pai. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ao estabelecer esse tabernáculo e a situá-lo dentro das ordenanças de Deus, em meio às tribos, onde cada uma ficava ali em volta, cada tribo ficava em volta, as 12 tribos ali, simbolizava esta questão, que ainda que Deus ele é excelso, né, está acima de todos e de tudo, ainda assim ele resolveu descer. O próprio tabernáculo, em meio ao povo judeu, já mostrava essa intenção de Deus e a característica profética de que ele haveria de vir e estar entre nós. Por isso que o Senhor Jesus era chamado de o Emmanuel, o Deus conosco. A igreja de Cristo não está fechada, muito ao contrário. Cristo, da maneira que morreu na cruz com seus braços abertos, está esperando aqueles que se haviam perdidos para poder abraçar, regenerar, transformar e salvar. A igreja de Cristo está sempre preparada para receber um pecador arrependido, levando consigo o Cordeiro Imaculado para expiação de seus pecados. Ou seja, o próprio pecador confessa que o Cordeiro oferecido pelo Pai estava o separando e livrando de todo o pecado. Para que as cortinas, para demonstrar uma pureza celeste e divina em um mundo totalmente corrupto e impuro. Mesmo na terra, a pureza não cessou. Mesmo em um mundo corrupto, o corruptível não se corrompeu. E a igreja, ela se encontra em meio a esse mundo, como luz do mundo e sal da terra. Terceiro, o significado de santidade. Santidade divina é algo belo e importante. Funciona como uma barreira que não permite de homem chegar até Deus de qualquer maneira. Para chegar até o Senhor é necessário passar pelo altar do sacrifício ou expiação. Deus, ele é justo, e a santidade buscada e recebida é uma das formas de Deus demonstrar a sua justiça. Porque aquele que se separa ou busca a santidade, receberá de Deus o que busca ou procura. Santidade é separação, mas separar-se de quê? Para quê? Pois através dessas perguntas e suas respostas poderemos compreender a justiça divina alcançada para a busca da santidade ou da santificação. Separar-se de quê? Do pecado, do mundo. Para quê? Para que possamos ter uma maior comunhão com o Senhor. Sermos mais suscetíveis à presença de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais pecados, mais próximo ao pecado e à impureza e ao desvio estaremos. E a insensibilidade, como a questão representada na Bíblia pelo leproso. Porque a lepra era isso. Ela tornava insensível, né, aquela pessoa sobre
a tudo quanto diz respeito ao seu dia a dia, à sua volta. Assim é o pecado. Ele nos faz insensíveis a Deus, a realidade das suas bênçãos, a realidade do seu cuidado para conosco. Isso tudo faz-nos ver quanto a necessidade da santidade. Como diz o escritor também aos Hebreus, se eu não estiver equivocado, se não em Hebreus, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Próprio Senhor, através de Pedro, ele exige de nós. É um imperativo, ele diz: sede santo como eu sou santo, como eu sou santo, diz o Senhor. Então, logo diante dessa assertiva, ou diante desse imperativo, logo temos que considerar isso, amados, e não tratar de qualquer maneira e de forma totalmente depreciativa a graça do Senhor Jesus. No tabernáculo tudo era santo, ou seja, separado periodicamente ao Senhor. As cortinas eram de linho fino torcido, que prefigurava o caráter imaculado de Cristo. Cristo não teve mácula, apesar de estar em forma humana, que se manteve na terra sem pecado. As cortinas eram sustentadas por colunas de madeira e cobertas com bronze e cobre. Elas eram presas com gancho de prata e tinha base de resistência de cobre. O bronze representava aí, né, o juízo de Deus, enquanto a prata representava a redenção. O bronze utilizado nas bases do cortinado tipificava o juízo. As molduras de prata falam da redenção. As colunas tratam especialmente de Cristo e de sua igreja, que é o seu povo. Essas colunas identificam pelo menos 4 elementos relacionados ao crente em Cristo: segurança, estabilidade, unidade, responsabilidade. Estamos firmados nesse 4 requisitos e muito mais. Ele nos garante. Terceiro ponto, as cores da cortina do tabernáculo. O significado especial das cores. A Bíblia se refere muito quanto aos materiais e cores. Em toda a estrutura do tabernáculo, as cores utilizadas tinham um significado muito especial. Era a forma de Deus passar para o povo a manifestação de sua glória, o simbolismo das cores. Cada desenho, cada cor apresentavam a obra de Cristo no passado, presente e futuro. 4 cores utilizadas apontavam para o Senhor Jesus: azul, púrpura, carmesim e branco estavam na porta de entrada que davam acesso ao santo lugar, onde o pecador encontrava-se com Deus por intermédio do sacerdote. Ao se deparar na entrada do pátio com as cores e figuras que ali estavam, o pecador já começa a ver a manifestação do próprio Deus ali representada. A cor azul celeste se encontra ali, descrito em Êxodo 27:16. Uma mescla de anil com roxo escuro. O azul é característico do céu, usado para demonstrar a serenidade e a origem celestial de Cristo em sua divindade. Sabemos que Cristo foi constituído de 2 naturezas humanas. 2 naturezas, humana e celeste, que é divina. E celeste, que é divina. Ele veio do céu, de Deus, mas se fez homem para identificar-se com a criatura humana, resgatá-la do pecado. Após o sacrifício do Calvário, Cristo reascendeu ao céu de onde tinha vindo. Cristo voltou agora ao céu de maneira diferente, como homem, com as marcas da cruz, com os pecados carregados por toda a humanidade, para ser oferecido e entregue ao Pai em uma forma de ser o remidor de toda a humanidade, restaurador da aliança que um dia fora quebrada pelo pecado e intercessor de nosso delito. Cristo não perdeu a sua divindade ao se tornar homem. Cristo não deixou de ser santo por morrer na cruz do Calvário e apresentar o sacrifício ao Pai Celestial. Cristo, quando retorna ao céu, após o sacrifício, volta de uma maneira diferente, mas a glória era a mesma dantes da fundação do mundo. Porque o próprio apóstolo Pedro, ele diz, apóstolo Paulo, primeiramente diz em Efésios capítulo 1, se eu não estiver equivocado, versículo 6, que
O cordeiro já havia sido preparado desde antes da fundação do mundo. Antes da existência, né, do mundo, o cordeiro já estava dentro desta glória primária, como Filho de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro, a cor púrpura. A púrpura sempre foi uma cor muito usada pelo seu forte brilho. Trata-se de uma cor que simboliza a realeza. A púrpura, quando relacionada a Cristo, é a figura do que é agora no céu, lugar onde assumiu a sua realeza e divindade após a ascensão. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Cristo, quando assumiu a forma de homem, podemos dizer que abriu mão de seu trono no céu e abriu mão de sua realeza celestial, mas mesmo estando aqui na terra e como homem, jamais deixou de ser rei e Deus. Pelo fato de ter esvaziado de si, quando chegou ao céu, precisou reaver tudo o que era seu novamente, mas agora como remidor dos pecados de toda a humanidade. O próprio descrente, né? Ali, acabei até esquecendo o nome dele, né, do discípulo do Senhor Jesus. Ele disse, depois daquela, quando Jesus mandou tocar ali nas marcas dele, ele disse, né, chamando, dando essa, trazendo a realidade dessa característica divina do Senhor Jesus. Deus meu, ele disse para o Senhor Jesus. É uma coloração entre violeta e vermelho. Era uma cor utilizada na roupa do sumo sacerdote. Essa cor também foi utilizada nas cortinas do Templo de Salomão. Na Nova Aliança vemos Lídia, a vendedora de púrpura. A cortina dessa cor também apontava para o futuro, porque a realeza de Cristo será um dia revelada na sua manifestação na vinda do período milenial, onde ele assumirá o comando de toda a terra como Rei e Senhor de todas as coisas. A púrpura não aparecia tanto por conta da majestade do Messias, hoje oculta aos olhos do mundo. A cor escarlate, carmesim, Êxodo 27:16. Essa cor é derivada do corpo de alguns insetos fêmeas, cujo tom é um vermelho. Jesus sofreu, foi ferido e ficou todo ensanguentado para o triunfo de sua poderosa obra salvífica. A palavra escarlate e a combinação das duas palavras hebraicas, laat e shat. A primeira é encontrada no livro de Salmo 22:6, que é traduzida como verme. A segunda palavra é traduzida como escarlata. Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Cristo, o Senhor da glória, se humilhou até a mais baixa posição a fim de nos salvar. O homem no máximo é um verme, mas Cristo se tornou um verme, como nenhum homem. Se não tivesse se tornado um verme, não poderia ter sido pisoteado como o aconteceu. O Messias foi reprovado como homem ruim, blasfêmio, profanador do sábado, beberrão, falso profeta, inimigo de César e confederado do príncipe dos demônios. Foi desprezado pelo povo como alguém sem valor e medíocre, que não merecia ser notado, dado de sua origem, não tinha reputação. Suas relações eram com os pobres trabalhadores e entre seus seguidores não havia nenhum plebeu ou governante. Cristo foi ridicularizado como um tolo, alguém que teria não apenas fracassado como os outros, mas também consigo próprio. Diante de todas as acusações e sofrimento, Cristo cumpriu com exatidão seu propósito e marcou as nossas vidas com o carmesim santo derramado na cruz. E aqui eu digo, e fica para nós a pergunta que não quer se calar diante dessa leitura desse ponto: aonde está a jactância? Onde cabe a nós jactarmos em qualquer coisa diante do Senhor? O Senhor desceu ao mais baixo nível, porque o Salmo 22:6 apontava de forma prefigurada, simbólica, para ele, para Cristo, como verme. E por que eu e você queremos buscar exaltação, popularidade,
reconhecimento que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que assim como o Senhor Jesus, possamos nós também estar pronto, preparado, com uma resignação de estar disposto a sofrer tudo quanto tivermos que sofrer diante essa trajetória, diante a carreira que o Senhor vinha estabelecer para nós. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o louvor. Então não se ofenda pelo vitupério que sofre o Evangelho. Não se ofenda pelo vitupério em que você venha a sofrer, a ofensa que você venha a sofrer por conta de ser um crente, um servo do Senhor Jesus. Faça como o Senhor Jesus. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele desprezou a afronta e ele prosseguiu. Vamos ler, porque até aqui não foi necessária, mas vamos ler esse versículo, que é muito importante para nós, diante dessa leitura. Falando do Senhor Jesus. Diz aqui, portanto, nós, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado, então de perto nos rodeie, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Que nós possamos tomar esse exemplo, por excelência, sempre foi, sempre o será. Cristo Jesus, em nós a esperança da glória. Quinto ponto, subponto, cor branca do linho torcido. Essa cor representa a pureza, limpidez e a graciosidade de Deus. Como vemos em um ponto anterior, também revela a santidade de Deus. O linho torcido lembra a humanidade e o sofrimento de Cristo em nosso lugar. Já observou quão grande sacrifício foi e quão importante é a grandiosidade da entrega de Cristo no Calvário? É algo incalculável. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ao pegarmos um pano e torcê-lo, observaremos que, caso quisermos torcê-lo, ao máximo teremos de fazer muita força. Diante disso, podemos ver a força que o mundo, o pecado de Satanás fez para tentar impedir a Cristo de seu real propósito. Também podemos observar a força que o Pai fez para que seu filho fosse torcido na cruz. Ao entregar o seu filho, Deus realizou uma grande força, pois estava entregando o unigênito Cordeiro para a morte, sobre o juízo e a condenação que estava o mundo entregue a ela. Porém, por intermédio de Cristo Jesus, eu e você, todos, quanto se achegarem por fé, em arrependimento, primeiro passo, haverá de ter o perdão e estar novamente numa plena comunhão com o Senhor. Conclusão, através do grande feito do Senhor Jesus, podemos ter acesso à misericórdia divina e alcançamos a graça redentora. O enviado de Deus nos deu um grande privilégio, que é desfrutar da glória, eternidade, amor, poder e graça. Hoje temos um livre acesso, graças a um sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Subamos e prossigamos sempre adentrando cada dia mais diante da presença do Senhor. Vamos demonstrar a Ele diariamente e constantemente que vale a pena os seus grandes feitos por nós. As cores cobertas e as cortinas tinham seu simbolismo e todos o ligavam ao grande sacrifício do Cordeiro Imaculado que veio do céu. Então observamos, amado, diante dessa segunda lição, a importância da simbologia e da tipologia bíblica para nós.
Parece que aos nossos olhos, de maneira superficial, não há sentido do porquê. Mas há uma realidade, há uma verdade, há uma importância e que, como disse aqui, que nós lemos no conteúdo, não podemos simplesmente desprezarmos, né, a questão de refletirmos, né, sobre um caráter espiritual a cada um desses valores, a cada um desses objetos, que para nós nos dá lições ricas e preciosas com respeito, né, a santidade de Deus, a esta glória de Deus, e assim podemos referenciá-lo de verdade como o merece, diante ainda de todas as nossas limitações. Isso fazemos quando estamos diante ali do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos.